Deixa eu falar sobre as notícias internacionais, né? Porque ontem à noite nós tivemos talvez uma das informações mais importantes dos últimos anos, né? Que é relacionada ao Julian Assange, né? Que é o fundador do WikiLeaks, que ele aceitou declarar-se culpado de conspiração por obter e divulgar informações confidenciais no acordo com a Justiça dos Estados Unidos. Ele já saiu da prisão. Ele estava detido desde 2019 no Reino Unido e já tinha passado vários anos na Embaixada do Equador para evitar a extradição para a Suécia. A Assange era acusada de conspiração por obter informação confidencial dos Estados Unidos, né? Revelando aí bastidores sobre os ataques americanos contra civis no Iraque e Afeganistão. Deixa eu trazer o nosso Duda Teixeira, nosso homem que sabe tudo no cenário internacional. Duda, seja muito bem-vindo, meu querido. Oi, Wilson, tudo bem? Boa tarde. Duda, o Assange, ele é um personagem que ele desperta paixões. Adorado pela esquerda e odiado pelos liberais. Mas como você sempre nos traz aqui um pouco de serenidade, dá para falar que ele não é nem santo, nem demônio. É apenas uma pessoa comum, não é isso, Duda? Ou eu estou enganado? Eu diria que ele não é santo, pode ser? Seja bem-vindo, querido, por favor. E eu acho que a disputa aí não é esquerda-direita, né? Eu acho que é Estados Unidos e Rússia. O Assange é um cara que está muito bem conectado com Vladimir Putin. Tanto que fez o que fez, divulgou essas informações secretas do governo americano, colocou pessoas que ajudavam os Estados Unidos no Afeganistão em risco, depois atrapalhou a Hillary Clinton no Partido Democrata americano. Putin sempre quis evitar um governo democrata, principalmente da Hillary Clinton, conseguiu evitar isso. Então, ele entra dentro do jogo geopolítico mundial. Hein? E é uma grande notícia agora, ele está livre. Isso realmente é uma questão importante. Acho que vale contar um pouco, Wilson, o que está acontecendo, porque as pessoas Sim, sem aí têm... dúvida. Enfim, o Lula mesmo já publicou alguma bobagem na rede, no X. Eu queria até que você explicasse mesmo pra gente, Duda, porque, de novo, aqui a gente coloca a bola no chão. E se você for observar o noticiário da concorrência, eu escutei hoje pela manhã, enquanto eu preparava aqui o Meio-Dia Brasília, gente, eu sou assim, tá? Acho que vocês já repararam. Eu sempre observo o que a concorrência está falando, porque como bom jornalista, modéstia à parte, eu penso o seguinte: nós, como jornalistas, nós somos cientistas sociais. E cientista social, meu amigo, não tem lado. Você pega um lado, pega o outro lado, faz um suco e entrega, né, um suco desses dois lados. Aqui a gente não está aqui para fazer militância. Então, Duda, eu escutei muito na concorrência o seguinte comentário: olha, foi uma vitória da liberdade de expressão. E você traz para mim um fator que há uma diferença entre liberdade de expressão e um personagem que foi utilizado pelo governo russo de forma política. Então, assim, é uma linha complicada. E eu queria, Duda, e como você falou agora há pouco, vamos tentar esmiuçar um pouco quem é esse personagem, como ele entra nessa disputa geopolítica e agora esse desfecho, né, da justiça norte-americana. Tá, acho que um pouco dessa percepção equivocada vem dessa ideia de que o Assange é um jornalista, né? E comparar esse tipo de sujeito, que é um hacker, com a gente, né? E a gente que faz o trabalho de jornalismo tem que mostrar que o Assange não é jornalista. O que ele fez a vida inteira dele é roubar informação. Então, nesse caso aí, ele ajudou era o Bradley Manning, né? Depois ele muda de gênero, ele vira Chelsea Manning, a entrar lá nos arquivos do Departamento de Estado, rouba esse monte de informação, os telegramas diplomáticos dos americanos, e joga isso tudo na internet.
Jornalista não faz isso, né? O jornalista ele pode até, de repente, chegar para ele alguma informação dizendo ali, olha, eu tenho aqui um telegrama, vai tentar checar a veracidade disso, a gente não rouba informação de lugar nenhum, depois tem um trabalho cuidadoso para decidir o que a gente vai publicar, o que não vai publicar, como fazer isso, se é o caso de entrevistar mais pessoas. Isso é o jornalismo, né? Então, assim, dizer que o Assange é um jornalista, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não. O que aconteceu aí foi espionagem, roubo de informação e uma publicação indevida de documentos secretos que colocaram em risco a vida de um monte de gente. Então, são coisas completamente diferentes. E o que o Assange fez? Também aí, dos comentários nas redes estão falando assim, nossa, ele foi inocentado, justiça foi feita, né? A publicação do Lula no X é isso, o mundo agora é um lugar menos injusto, né? Só que não, a justiça foi feita nesse caso, o Assange admitiu a culpa, né? O que aconteceu? Como ele conseguiu ficar adiando por 5 anos a extradição dele para os Estados Unidos, porque ele estava preso, ele estava no Reino Unido e precisava ser mandado para os Estados Unidos para, nos Estados Unidos, ter o julgamento dele, e aí sim ele poderia ser inocentado ou condenado. E ele conseguiu ficar enrolando isso. Só que nisso daí o cara ficou 5 anos preso, né? E aí o que aconteceu? Tem um cálculo aí que esse é um acordo que se diz de plea bargain, né? Que também é conhecido como um acordo de justiça transacional, no sentido de que você faz uma negociação. Para o governo americano, vocês estão me ouvindo ainda? Para o governo americano, é melhor você... todas as coisas de julgamento, tribunal, tal, envolve um custo muito grande. Então, se o sujeito admite culpa, você poupa recursos e aí você dá ali, faz um acordo em que às vezes o sujeito pode ter algum tipo de benefício. Nesse caso, como ele já cumpriu 5 anos nas prisões britânicas e ele pegaria mais ou menos 5 anos de prisão, então você entendeu que ele já cumpriu a pena, né? E esse acordo, então, vai ser apresentado amanhã de manhã numa ilha lá perto das Ilhas Guam, no Pacífico, porque ele não quer ir para os Estados Unidos, ele quer ficar lá perto da Austrália, está indo para a Austrália agora. Então é isso, ele admitiu a culpa, ele, de alguma maneira, já cumpriu a pena, e aí tudo bem, ele vai ficar em liberdade. Eu fiz aí, Wilson, eu publiquei hoje, convido o pessoal a ler na Cruzoé, que é o que o caso do Julian Assange tem para ensinar para o Odebrecht aqui no Brasil, né? A gente não tem no Brasil essa figura do plea bargain, mas a gente tem alguns recursos da justiça que permitem alguma negociação, em que a pessoa ou a empresa elas admitem a culpa, elas admitem que fizeram coisa errada, e aí você tem algum tipo de negociação. É o caso aqui no Brasil. Eu estava conversando hoje de manhã com o Acácio Miranda, é um advogado de direito constitucional que entende muito desse assunto. E ele falou assim, Duda, isso é muito parecido com os acordos de leniência aqui no Brasil que as empresas assinam com a justiça brasileira, às vezes até com a justiça americana, que eles admitem, a Odebrecht falou assim, putz, eu fiz coisa errada, né? Eu não deveria ter entrado nessas licitações fajutas e depois ter desviado dinheiro e pagado os políticos ou o PT, o que seja. E aí a empresa ela é beneficiada, né? Então a Odebrecht acaba se meio que protegendo de novas ações, ela se compromete ali a botar um carinha dentro da empresa para evitar que essas coisas aconteçam de novo, e recebe algumas multas, não tão grandes, mas mais baixas para que a empresa continue funcionando. Então, é mais ou menos isso que o que aconteceu lá agora com o Assange. Estamos falando de uma pessoa, no caso do Assange, uma empresa, no caso do Odebrecht, mas você tem essa figura em que o réu, o acusado, admite a culpa e é beneficiado.
O que agora a grande diferença, né, Brasil, justiça brasileira e justiça americana, é que a justiça americana, a hora que você pega e fala, olha, eu admito a culpa, você não pode depois, 3 anos depois, a hora que você já está ali, recebeu alguns benefícios, né, dessa negociação, você fala assim, não, agora eu quero rever tudo que eu acordei lá, tudo que eu assinei lá atrás, que é o que a Odebrecht fez aqui no Brasil, né? A Odebrecht fez um acordo de leniência, admitiu a culpa, e aí depois começa a acionar o STF, o Dias Toffoli, e fala assim, olha, aquilo que eu assinei lá não tem validade. E o Dias Toffoli, ele perdoa a Odebrecht, cancela a multa de 8,5 bilhões que a Odebrecht ainda tinha para pagar, sem tirar os benefícios que a empresa teve, né? Então, isso mostra essa diferença brutal que a gente tem da justiça americana para a justiça brasileira, que aqui a gente não tem segurança jurídica nenhuma, né? Quer dizer, o próprio judiciário, a Corte Suprema do Brasil, vai lá e desfaz um acordo de leniência, né? Quando que a chance disso acontecer agora, por exemplo, mais para frente nos Estados Unidos, é nula, isso nunca vai acontecer. Enfim, também acho que é interessante fazer essa comparação. Você falou muito bem, né, ô Duda? A diferença é que nos Estados Unidos não existem personagens como Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Eu acho que essa é a diferença, né? Essa é a Exato. grande diferença. Duda, mas esse assunto é outro assunto que a gente com certeza vai tocar aqui em outras edições do Meio-Dia em Brasília.